Gente, eu vou contar um segredo para vocês. A minha prática, a minha ação pedagógica, a minha vida no geral ficou muito mais leve, mas muito mais leve depois que eu conheci a proposta de Bert Helling, a forma sistêmica de compreender o amor que rege a minha família e o amor que rege a família dos meus alunos, dos meus filhos. Quando eu conheci esse trabalho, eu estava em processo de separação e eu pude diferenciar o que era a minha mágoa de esposa do que era o amor dos meus filhos pelo pai. Isso me ajudou bastante, fez total diferença na minha vida. E antes desse trabalho, eu sempre fui, né? Em todos nós somos muito comprometida e muito responsável com o meu trabalho. Então, eu levava para casa situações que ficavam martelando na minha cabeça. Eu via alguma dificuldade ou alguma situação na vida pessoal daquela criança, na vida familiar dessa criança, e aquilo ficava na minha cabeça. Ficava. E eu ia para casa, deitava a cabeça no travesseiro, às vezes nem dormia à noite pensando em como resolver o problema da família daquela criança. Eu trabalho com crianças especiais e eu ainda estava muito focada no diagnóstico. O diagnóstico me diz que tem que ser assim, assim, assim. Com essa criança eu tenho que agir dessa forma. E algumas vezes eu marcava de ir na casa dos pais. Eu ia lá dizer para eles o que eles tinham que fazer com aquela criança. E eu não entendia porque alguns pais ficavam bravos comigo. Por que alguns pais... Eu falava, gente, mas eu sou uma pessoa tão boa, tão competente. Eu quero tanto bem dessas crianças. Por que esses pais estão chateados comigo? Por que esses pais são tão ingratos com todo o trabalho que eu faço? E aí eu entendi, sistemicamente, que eu estava entrando num lugar que não era meu. Eu estava invadindo um campo que não era meu. Eu saía do meu lugar de professora. E eu estava querendo ocupar o lugar de mãe dos meus alunos. E, sistemicamente, esse sistema familiar dessa criança fica perturbado, fica desequilibrado quando alguém quer fazer esse movimento. E o contrário também né? Quando a gente tem uma mãe na porta da sala dizendo como é que a gente tem que trabalhar, falando para ela, falando pra gente, né? Olha, você tem que fazer assim, 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 assim com meu filho, porque dessa forma que você tá fazendo não tá certa. Como é que a gente fica? A gente fica muito bravo com isso, não fica? Indignado com aquela mãe. O que ela acha? Que ela vai me dizer o que é que eu tenho que fazer na minha sala de aula? Porque existe assim, uma confusão de papéis. E isso, sistemicamente, a gente chama de ordens. Então, dentro do sistema familiar, cada um tem sua ordem. Os mais velhos, né, os avós, os pais, os filhos. E quando a gente está na nossa ordem, no nosso lugar, na nossa posição, esse sistema fica mais equilibrado. Agora, quando eu saio da minha ordem, do meu lugar, e quero ocupar o papel de alguém, de outra pessoa dentro do meu sistema ou dentro de outro sistema, consequências aparecem. Consequências, conflitos, brigas acontecem. E aí, quando eu aprendi esse olhar, e quando eu olho para uma criança que tem alguma situação na família dela que é diferente, né, da minha, que a gente tira a nossa família como base, eu olho lá no olhinho dessa criança, dou um lugar no meu coração para os pais dela, e lá dentro de mim eu digo, estes são os pais certos para você. Quando eu faço isso, eu não estou querendo dizer que eu sou conivente ou eu concordo com situações de dor e de sofrimento das crianças. Não. Tem coisas quando extrapolam ali a integridade daquela criança, a gente vai encaminhar para os locais
que tem a competência para lidar com isso. Então, se eu preciso da ação de um conselho tutelar, se eu preciso da ação de uma orientadora educacional, porque a minha função, dentro da minha função dentro da escola, sem ocupar a função de ninguém, é fazer um trabalho psicopedagógico com as crianças com necessidades especiais. Então, hoje eu não pego situações que não estão dentro da minha competência. Eu faço com essas crianças o que eu posso fazer dentro do meu espaço. Quando eu faço isso, muitos resultados positivos. É uma beleza muito grande, que não tem como eu descrever aqui para vocês. Então, a dica que eu deixo é, se você é um profissional da educação, ou mesmo se você é pai, se você é mãe, observa com muita cautela o limite da sua ação e atue no seu lugar, atue no seu espaço. Isso também é uma humildade que nós precisamos ter. Até onde eu posso ir? Nós não somos donos do destino de ninguém. Nós não somos salvadores do mundo. E muitas vezes a gente veste essa camisa de que a gente tem que ser aquele salvador daquela criança. E aí a gente não entende por que a gente está ficando pesado, triste, depressivo. Porque a gente está num lugar que não é o nosso. E que a gente tem simplesmente que respeitar. Tá bom? Se você quer saber um pouquinho mais desse trabalho sistêmico, vem pra cá que em breve você vai ter muitas atividades para você desenvolver sistemicamente com seus alunos, com seus pacientes, com seus filhos, com seus netos. E aí você vai entender um pouquinho mais de clareza tudo isso que eu estou dizendo para vocês, tá bom? Então, até mais. Abraço de luz.